E aí, pessoal, como é que vocês estão? Olha o Pastor Raul aqui com mais um review, aquele nosso bate-papo onde eu apresento os materiais que vão ser úteis para quê? Para a tua biblioteca cristã. Hoje eu tô com uma publicação que se transformou no meu queridinho. É um material excelente para consulta rápida na questão de termos teológicos. Por exemplo, você precisa tirar uma dúvida sobre teologia bíblica, sobre teologia sistemática, sobre pontos da teologia em si. Então essa obra aqui, ela é maravilhosa. É uma obra indicada para o dia a dia. Ela não tem a profundidade de um comentário bíblico, ou então ela não tem também a organização de um dicionário bíblico, mas o que ela traz? Ela traz as definições. E detalhe, né? Ela é um material voltado para a teologia. Então ali, o que acontece? Você vai ter definição de termos teológicos, das matérias da teologia em si. Teologia bíblica, teologia sistemática e etc. Tá bom? Eu tô falando do Manual de Teologia Moody. Essa maravilha aqui, ó, do Paul Enns, tá? Que prefaciado pelo J. Dwight Pentecost. Um material muito legal, como vocês vão ver, com muito material bom mesmo. Lembrando que é um material indicado para quê? É um material indicado para o teu dia a dia, para consulta rápida, para definições rápidas. Muito útil para a montagem de aulas para a escola bíblica dominical, para você ter para consulta em seminário de teologia, também é uma obra muito indicada. Então vamos parar de conversa fiada e vamos ver o Manual de Teologia Moody, que é essa maravilha aqui, ó, pessoal, que, como eu disse, se transformou no meu queridinho em termos de teologia. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Bom, pessoal, aqui está Manual de Teologia Moody, Paul Enns. Essa obra foi escrita a partir de um compromisso inabalável para com a integridade, autoridade e inerrância da Palavra de Deus. Prefácio por J. Dwight Pentecost. Teologia. O estudo de Deus, sua natureza, sua palavra são essenciais para a fé cristã. Agora, aos que se interessarem pela teologia cristã, tem uma obra de referência revisada e atualizada com o Manual de Teologia Moody. Paul Enns tem revisado cada capítulo de sua obra original a fim de incluir tendências e estudos teológicos mais recentes e adicionou muitos capítulos novos que lidam com as questões contemporâneas que a igreja enfrenta hoje. Os leitores encontrarão um excelente auxílio nos capítulos sobre feminismo evangélico, teologia carismática, igreja emergente, bem como material novo sobre o teísmo aberto, interpretações sobre o arrebatamento e a teologia da prosperidade. Enns oferece também uma descrição geral abrangente das 5 dimensões da teologia: bíblica, sistemática, histórica, dogmática e contemporânea. Olha só, você que é aluno do nosso curso de teologia, veja bem, teologia sistemática e teologia dogmática, embora muito parecidas, não são a mesma coisa. Então fica a dica aí para vocês, tá bem? Cada sessão inclui uma introdução, capítulos sobre os pontos principais, assuntos específicos pertinentes àquela teologia, livros recomendados para o estudo avançado e avaliações resumidas de cada dimensão, tabelas, gráficos, glossários e índice foram amplamente aumentados. Teologia, anteriormente sob o domínio somente de acadêmicos e pastores experimentados, está agora acessível a todos aqueles interessados no entendimento do essencial da doutrina cristã. O Manual de Teologia Moody é uma obra de referência doutrinária concisa, ideal para iniciantes bem como veteranos. Aqui Luiz Barbieri, doutor em teologia do Instituto Bíblico Moody. Paul P. Enns, bacharel em Educação Religiosa, Faculdade Bíblica de Winnipeg, mestrado e doutorado em Teologia no Seminário Teológico de Dallas. Ministra junto treinamento bíblico e desenvolvimento de liderança da Igreja Batista Idlewild, em Tampa, Flórida, e serve como professor e diretor da extensão em Tampa no Seminário Teológico Batista de Southeastern. Dr. Enns também foi professor na Faculdade Northwestern em Minneapolis e também no Seminário Teológico de Dallas e Seminário Teológico Talbot.
tá? Só isso, né? Então a gente vem... A versão que eu tenho, pessoal, é a de capa simples, tá? Mas você vai achar a de capa dura no mercado, tá bom? Realmente a de capa dura é uma qualidade muito melhor, eu recomendo. Se você for comprar a versão em capa dura, tá bom? Manual de Teologia Moody, Paul Enns, Editora Batista Regular, dedicatória. E aqui o conteúdo, a parte 1, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, teologia dogmática e teologia contemporânea. A sistemática, olha, a gente tem introdução à teologia sistemática, bibliologia, teologia própria, cristologia, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo e aí vai. Chega em teologia dogmática, que vem depois da histórica, a gente tem a teologia calvinista arminiana do pacto dispensacionalista católica romana dogmática. E aí vem teologia contemporânea com o lixo da teologia liberal, teologias radicais, historicistas, socialistas, ou seja, tudo quanto é lixo está enfiado na teologia contemporânea. Lógico que tem coisa muito boa, mas, olha, tem muita coisa ruim a época contemporânea trouxe pra gente, ó. Índice de tabelas, prefácio do Dwight Pentecoste, prefácio à segunda edição, a primeira edição. Para que colocar um prefácio só, né? Se a gente pode pôr das duas edições. Teologia bíblica. Introdução à teologia bíblica. Definição. O termo teologia bíblica pode ser usado de maneiras diferentes. Embora o uso adotado neste volume focalize-se sobre o método especial de estudo teológico. Deve ser entendido que esse termo é usado amplamente para se referir a um movimento que é basicamente antagonístico à fé evangélica. Esse uso negativo será considerado aqui e descartado a partir daí. O significado legítimo da teologia bíblica será discutido. Em primeiro lugar, então, esse termo é usado para descrever o movimento da teologia bíblica. Isso foi desenvolvido do liberalismo e da neo-ortodoxia. Começou com a publicação do primeiro volume da Teologia do Antigo Testamento, do Eichhorn, em 1933, e terminou com a publicação do segundo volume da Teologia do Antigo Testamento, de Von Head, em 1960. Brevard Shields sugere que o movimento experimentou sua extinção em maio de 63, com a publicação da obra de John T. Robinson, Honesto com Deus. O movimento inicialmente foi uma reação ao liberalismo e visava um retorno a um estudo exegético das Escrituras, enfatizando particularmente um estudo das palavras bíblicas. A obra monumental de 10 volumes de Kittel, Theological Dictionary of the New Testament, desenvolveu-se a partir do movimento. Como um movimento, contudo, ele nunca se separou de suas convicções liberais e reteve sua metodologia histórico-crítica. Por exemplo, ao estudar os evangelhos, os adeptos do movimento da teologia bíblica aplicaram a metodologia histórico-crítica na tentativa de descobrir quais as palavras atribuídas a Cristo foram verdadeiramente ditas por ele. Olha que maluquice. Enquanto que o movimento reconhecia a fraqueza da mensagem do liberalismo nos séculos XVIII e XIX, ele ainda retinha as pressuposições liberais concernentes à Bíblia. Seus adeptos defendiam uma posição neo-ortodoxa da revelação, ensinavam evolução como teoria das origens e enfatizavam o aspecto humano da Bíblia, mais do que divino. Então, perceberam, né? Como resultado, o movimento foi contraproducente. Era impossível fazer um estudo exegético sério das Escrituras, enquanto que, ao mesmo tempo, negava-se a sua autoridade. A segunda maneira na qual o termo teologia bíblica é usado é para aquela metodologia que retira seu material do Antigo e Novo Testamentos de forma historicamente orientada e chega-se a uma teologia. Ela é exegética em sua natureza, esboçando seu material da Bíblia como oposto a um entendimento filosófico da teologia. Ela acentua circunstâncias históricas em que as doutrinas foram propostas. Ela examina a teologia junto a um dado período da história, como as eras noaicas, abraâmicas, ou de um escritor individual, como os escritos paulinos ou joaninos. A teologia bíblica, no sentido definido acima, pode ser chamado de aquele ramo da ciência teológica que lida sistematicamente com o progresso condicionado historicamente da autorrevelação de Deus
como acumulado na Bíblia. Muitos elementos são importantes para observar essa definição. E aí vem, sistematização, história, processo de revelação, natureza bíblica, relação para com as outras disciplinas, estudos exegéticos, estudos introdutórios. Olha só, relação entre a teologia bíblica e as outras disciplinas. Escrituras, introdução, exegese e hermenêutica, teologia bíblica. Aí vem a sistemática e dogmática, apologética, teologia histórica, teologia contemporânea e a teologia prática. Estudos em teologia sistemática, sequência da teologia bíblica, exegese, teologia bíblica e depois vira sistemática. Então vocês viram a importância da teologia bíblica, tá? Contraste entre as teologias bíblica e sistemática, metodologia, importância, Aí vem introdução à teologia do Antigo Testamento, escola da história da salvação, neo-ortodoxia, história das religiões, século XIX, desenvolvimentos primitivos, metodologia da teologia do Antigo Testamento, o dilúvio, a aliança noaica com Noé, a Torre de Babel. Na terra de Sinear, o povo encontrou uma planície e assentou-se. Gênesis 11, 2. Lá, eles decidiram construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegasse até os céus. E aí vem. Aí a teologia na era patriarcal, introdução à teologia do Novo Testamento, a metodologia, comparando os evangelhos, diferenças e similaridades, peculiaridades, coincidências, teoria da tradição oral, da interdependência, do evangelho primitivo, fragmentária, dos 2 documentos, teoria dos 4 documentos, desenvolvimentos modernos. Teologia de Paulo, introdução à teologia paulina, contexto histórico e treinamento, esboço das viagens e ministério, pastoral, prisão, geral, classe, as epístolas de Paulo. Cronologia da vida de Paulo, então a conversão de 33 a 34, de 34 a 36 ele esteve na Arábia. Depois em 46 ele foi aparecer em Jerusalém. Todo final de capítulo você tem o quê? Você tem uma bibliografia, tá? Teologia de Hebreus, introdução à teologia de Judas, discussão da teologia de Judas, introdução à teologia sistemática, definição de teologia sistemática. O termo teologia é derivado do grego theos, significado Deus, e logos, significando palavra ou discurso. Daí um discurso sobre Deus. A palavra sistemática vem do verbo grego sonistano, que significa permanecer junto ou organizar. Então, a teologia sistemática enfatiza a sistematização da teologia. Schaeffer provê uma definição adequada da teologia sistemática. Teologia sistemática pode ser definida como conjunto arranjado cientificamente comparativo, expositivo e defensivo de todos os fatos e todas as fontes a respeito de Deus e suas obras. Necessidade da teologia sistemática. Bibliologia, a doutrina da Bíblia, introdução à bibliologia, significado de Bíblia. Aí vem, mais tabelas, tá vendo? Um material que tem bastante coisa. Os atributos de Deus, variedades e categorizações. Então vem Thiessen e Doerksen, categoria não moral, onipresença, onisciência, onipotência e imutabilidade. Aí tem do Strong, aí tem William Shedd, Charles Hodge, Louis Berkhoff, Herman Bavinck. Aí vem, Shedd, Hodge, Berkhoff, Bavinck, Millard Erickson, grandeza, bondade. Aí vem Gordon Lewis, metafisicamente. Aí vem, pessoal, né? Obra batizadora do Espírito Santo. O assunto da obra batizadora do Espírito Santo tem se tornado um ponto de considerável controvérsia e opiniões diversas. Levanta-se confusão, por exemplo, com o batismo nas águas. Embora existam muitas passagens que se refiram ao batismo do Espírito, algumas pessoas veem essas passagens como se referindo ao batismo nas águas. Romanos 6,4, Gálatas 3,27. Outros entendem a obra batizadora do Espírito Santo como uma segunda bênção, a qual pode ser uma capacitação para o serviço ou pode se manifestar através do falar em línguas. 47. Aqui embaixo a gente tem sempre as notas de onde ele tirou esse material. Então, por exemplo, uma pessoa notável como R.A. Torrey confundiu a obra batizadora do Espírito Santo com o enchimento do Espírito. R.A. Torrey, The Baptism with the Holy Spirit, Nova York, 1895. Parte da confusão surge da falha em compreender a natureza distintiva da igreja. Foi no Pentecoste que a igreja nasceu e que o Espírito Santo começou sua obra de edificar a igreja ao batizar os crentes no corpo de Cristo.
Ó, definição: a obra batizadora do Espírito Santo pode ser definida como aquela obra pela qual o Espírito coloca o crente em união com Cristo e em união com outros crentes no corpo de Cristo. Então aí, meus irmãozinhos pentecostais, ele tem toda uma parte explicando essa questão, ó. Selar do Espírito Santo, definição, dons do Espírito Santo, definição dos dons, explanação dos dons, comparação entre habilidades naturais e espirituais, dons espirituais, fonte, posse, propósito, processo, função, explanação dos dons, descrição dos dons, tudo bonitinho, milagres, curas, olha só, interpretação de línguas, aí vai, evangelista, mestre, discernimento de espírito, socorro, serviço, misericórdia, contribuir, administração, sabedoria. Gozado que o dom de contribuir pouca gente quer ter na igreja, né? Agora fala para ter dom de profecia, para você ver. E aí vem, relacionamentos dos dons fundamentais, tá vendo? Então ele tem toda uma parte falando de dons, falando de batismo com o Espírito Santo. Aqui a gente está vendo pneumatologia, tá? Por isso que apareceu isso. Aí tem uma bibliografia, como eu falei para vocês. Angeologia, doutrina dos anjos, Satanás e os demônios. Antropologia, amartiologia, doutrina do homem e do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação. Morte de Cristo. Falsas teorias sobre a expiação. A teoria do resgate pago a Satanás. Essa teoria foi desenvolvida por Orígenes e advogava que Satanás mantinha as pessoas cativas como um vencedor de uma guerra. Essa teoria, que também foi mantida por Agostinho e defendida que, devido Satanás manter as pessoas cativas, um resgate deveria ser pago, não para Deus, mas sim para Satanás. Em resposta a essa posição, deve ser notado que a santidade de Deus e não a de Satanás foi ofendida e o pagamento do resgate teve que ser feito para Deus para aplacar a sua ira. Além disso, Satanás não tinha o poder para libertar o homem. Somente Deus tem esse poder. Essa teoria é falsa porque ela faz de Satanás o beneficiado pela morte de Cristo. Teoria da recapitulação, teoria do exemplo, mártir. Em reação aos reformadores, a teoria do exemplo foi primeiro defendida pelos socinianos, no 16º século, e mais recentemente pelos unitarianos. Essa posição que é mais liberal do que a posição da influência moral, sugere que a morte de Cristo foi desnecessária quanto à expiação do pecado. Não é necessário que o pecado seja punido. Não há nenhum relacionamento entre salvação dos pecadores e a morte de Cristo. Ao invés disso, Cristo foi um exemplo de obediência, e foi neste exemplo de obediência que resultou até em sua morte, que visava inspirar as pessoas a reforma e viver como Cristo viveu. As fraquezas dessa posição são múltiplas. Cristo é visto somente como um homem nessa teoria. A expiação é desnecessária, ainda que as Escrituras enfatizem que o exemplo de Cristo para os crentes era para os crentes e não para os descrentes. Aí tem teoria governamental, olha só, teorias sobre a expiação, significado correto da expiação. Ela dá o significado correto. Contrastes entre os dois nascimentos. Primeiro nascimento de pais pecadores, segundo de Deus. Formas de governo da Igreja de Cristo. Posições concernentes às últimas coisas. Introdução à teologia histórica. Definição de teologia histórica. Propósito da teologia histórica. Desenvolvimento da teologia histórica. Esse capítulo é bem pequenininho. Teologia antiga. Pais apostólicos. Entre aqui para vocês verem a questão da patrística, tá, pessoal? Vai ajudar muito vocês. Bibliologia dos apologistas, e aí vai, canonização e credos. Aqui a gente vê a formação do cânon, muito legal essa parte. Posições pelagiana e agostiniana sobre o pecado. Teologia medieval, controvérsias medievais. Estamos chegando à reforma. Teologia dos reformadores. Aqui tem as diferenças entre o que pensava Lutero, Calvino e Zwinglio, junto com os anabatistas. Bibliografia. Teologia moderna, teologia do pacto, teologia luterana, teologia reformada, teologia liberal, neo-ortodoxa. Aqui tem as diferenças, tá? As posições teológicas. A teologia dogmática, introdução à teologia dogmática. Autoridade, aqui, teologia calvinista, tá vendo?
os 5 pontos do calvinismo, teologia arminiana. Aí vem o desenvolvimento histórico da doutrina arminiana, Jacó Armínio, o Sínodo de Dort, Inglaterra e Wesley, calvinismo e arminianismo contrastados, afirmações doutrinárias da teologia arminiana, a doutrina arminiana ou remonstrante. Muito legal esse material, pessoal. Teologia do pacto. Contexto histórico da teologia do pacto, Bullinger. Teologia dispensacionalista, desenvolvimento histórico da teologia dispensacional. Teologia católica romana dogmática. Os 7 sacramentos do catolicismo romano. Sacramento, procedimento, significado, ênfase do Vaticano II. A gente precisa saber o que o catolicismo diz, né? A Igreja de Cristo, por um tempo, foi católica. Teologia contemporânea, introdução à teologia contemporânea, iluminismo, idealismo, teologia liberal, liberalismo padrão, teologia liberal, né? Neoliberalismo, teologia neo-ortodoxa, algumas posições neo-ortodoxas. Kierkegaard, Barth, Emil Brunner, Reinhold Niebuhr. Teologia de John Robinson. Cristianismo mundial, Dietrich Bonhoeffer. Falei certo, será? Teologias historicistas. História da Salvação, Oscar Cullmann. Teologia da Ressurreição, Pannenberg. Teologias socialistas, Moltmann. Ou seja, né? Libertação, 5 pontos de vista. Teologia socialista, um veneno. Teologia católica. Teologia conservadora. Evangelicalismo. Desenvolvimento do evangelicalismo. Afirmações doutrinárias. Fundamentalismo. Desenvolvimento histórico do fundamentalismo, afirmações doutrinárias, neoevangelicalismo, avaliação resumida do neofundamentalismo para estudos adivionais sobre teologia conservadora, está aqui a bibliografia, feminismo evangélico, cada maluquice que olha, teologia carismática, nós temos que aprender isso aqui, viu, pessoal? Nós temos que entender do que se trata. Por isso que está na obra. Não quer dizer que a obra apoie isso aqui, não. A igreja emergente. E aí, no final, a gente tem um glossário da obra. Bom, pessoal, esse foi o Manual de Teologia Moody. Uma publicação maravilhosa, entendeu? Você encontra com preços muito bons. Olha, o meu é a versão econômica, ó. Ainda é capa mole. Mas você encontra por aí, você encontra o com capa dura, que tem o papel com uma qualidade bem melhor de impressão, tá bom? Então, se eu recomendo esse material, eu recomendo demais esse material. Eu até digo que é um material que vai te ajudar muito, vai quebrar muito galho para quê? Vai fazer aquele estudo no âmbito teológico, vai estudar as doutrinas cristãs, vai estudar a parte de teologia bíblica. Você usar ele como ponto de partida. Aí, cara, aí não tem para ninguém. Aí fica muito boa a situação, tá bom? Então esse daqui, Manual de Teologia Moody, indicação do Nascido de Novo para você. Quer comprar esse material? Quer saber mais desse material? O link tá na descrição desse vídeo, daqui bonitinha, precinha desse tamanho. Você encontra o link da Amazon aqui para esse material ou de algum outro parceiro do Nascido de Novo que tem um preço bom e garantia de entrega. Então, olha aí embaixo que o link vai estar na descrição, tá bem? E também vai ter um link aqui na descrição com todas as nossas redes sociais e, lógico, os cursos do Nascido de Novo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.